pessoas temem realizar a projeção astral consciente, com o medo de não voltar. Outras pessoas têm o medo de se assustar com o desconhecido, ou mesmo de encontrar com maus espíritos no plano astral. Mas afinal, existem riscos de se realizar uma projeção astral? Quais seriam esses riscos? É isso que você vai saber neste vídeo de hoje, se assistir ele até o final. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo, a clicar aqui no gostei, a se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos que tratamos por aqui. Conheça o Diário da Vida e as inúmeras playlists que tem por aqui com vários temas diferentes. É tema para todos os gostos e com certeza você vai encontrar alguma coisa que lhe interesse e que você goste. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, é só deixar nos comentários a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo, que veremos aqui fazer um vídeo especialmente para você, com aquele tema que você sugeriu. E por aqui nós já falamos muito sobre projeção astral, sonhos, o que acontece quando estamos dormindo, experiências durante o sono. Tem muito vídeo aqui sobre isso, é uma playlist inteira só sobre isso, tem vários vídeos lá, tem a Semana dos Sonhos, com tipos diferentes de sonhos que existem. Tem muito vídeo sobre projeção astral, abordando sempre algumas coisas diferentes relacionadas a este assunto. E hoje vamos falar sobre os riscos da projeção astral. Será que existe? Quais são esses riscos? Me acompanhe até o final e você vai saber de tudo isso. Vamos ao nosso vídeo de hoje. E afinal de contas, existe o risco de não voltar de uma projeção astral? Grandes estudiosos sobre esse assunto falam que esse risco não existe. Existem inúmeros estudos sobre projeção astral, que também é chamada de viagem astral, emancipação da alma, desdobramento, entre outros nomes, que se refere tudo à mesma coisa. Que, como eu já expliquei nos outros vídeos, é aquele processo que enquanto nós dormimos, né, o nosso corpo de carne fica repousando, a nossa alma se projeta para fora do corpo e sai por aí viver algumas experiências. E essas experiências nós chamamos de sonhos. E podem acontecer muitas coisas durante essas experiências, e já falamos sobre isso em outros vídeos que você pode conferir depois. E então, sobre esse medo aí de sair do corpo e não conseguir mais voltar. Os estudos que existem sobre isso revelam que não existe essa possibilidade. Nós realizamos essas viagens astrais todos os dias, de forma inconsciente, e sempre retornamos ao nosso corpo físico. A única diferença é que podemos passar a fazer isso de forma consciente, e sabendo o que está acontecendo. De qualquer forma, é impossível não voltarmos ao corpo porque existe o cordão de prata. Eu já falei sobre ele nos outros vídeos. Este chamado cordão de prata é um elo que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito e que nunca nos abandona. É ele que sempre puxa o nosso espírito de volta para o nosso corpo físico. Então, ao menor sinal de medo, espanto ou susto no plano astral, esse cordão de prata puxa de volta o nosso espírito para o corpo físico. E acordamos de uma vez naquele susto que parece que dá aquela sensação de que está caindo da cama, que é aquela hora que o nosso espírito se encaixa novamente no corpo físico. E aí dá aquele susto na hora de acordar. Já aconteceu com você? Essa sensação, quando você acorda com essa sensação de susto, que parece que está caindo da cama, é quando acontece isso, da sua alma estar se encaixando novamente no corpo físico, depois de ter feito um passeio por aí.
E durante a projeção é possível até mesmo enxergar esse cordão prateado, que é por isso que ele tem esse nome. É um cordão muito fino e sutil, feito de energia, que não se rompe jamais enquanto houver vida no corpo físico. Ele só vai se romper no momento do desencarne. Aí não tem mais cordão de prata para puxar o espírito para o corpo, não. Na verdade, todos os fluidos energéticos, todos os laços que unem o espírito ao corpo físico, na hora do desencarne, eles são rompidos, para não haver mais essa ligação entre o espírito e o corpo. Uma outra dúvida que as pessoas têm é se existe o risco de algum outro espírito tomar o seu corpo físico enquanto se está em uma projeção astral. E isso também não existe. Isso não pode acontecer por termos exatamente a ligação do cordão prateado. Existe energia que atravessa esse cordão e nenhum outro espírito pode tomar o nosso corpo físico durante uma viagem astral. Uma outra dúvida é se, durante essas viagens astrais, o espírito pode ficar preso em algum lugar ou ser atacado por outros espíritos desencarnados. E os estudiosos sobre esses assuntos dizem que não existe essa hipótese do espírito ficar preso em algum lugar. Existem relatos de pessoas que relatam que se sentiram presas durante uma projeção, mas são sensações momentâneas que acontecem diante de um medo, por mero condicionamento mental. E sempre que houver uma sensação de medo, desespero, alguma coisa estranha que está acontecendo durante a experiência da viagem astral, sempre o cordão de prata vai puxar o espírito de volta para o corpo. Então não tem o perigo de ficar preso em algum lugar. E quanto ao ataque dos espíritos desencarnados, eles existem e estão no plano astral. Eles não vão atacar alguém desde que se mantenha uma boa sintonia, uma energia positiva. O que os repele é aquilo que eu já falei em outros vídeos também. Você vai atrair as energias que estão vibrando na mesma sintonia que você. Então, se você tiver uma vibração lá no alto, pensamentos evoluídos, no bem, sempre uma conexão espiritual com a luz, com bons sentimentos, você só vai conseguir atrair espíritos amigos da luz que estão vibrando nessa mesma sintonia que você. Outros de baixa vibração não vão conseguir chegar perto da luz que você está emanando, vibrando, porque eles não estão vibrando na mesma sintonia, então eles não vão conseguir te alcançar. Você só vai atrair aquilo que estiver vibrando na mesma sintonia. Se você estiver vibrando baixo, com pensamento ruim, alimentando sentimentos desagradáveis, é energias nesse teor que você vai atrair para você. Então, a importância de ser vigilante, de cuidar dos seus pensamentos para eles estarem sempre numa boa vibração, em qualquer momento, tanto durante uma projeção como na vida real, quando estamos vivos, despertos no nosso dia a dia. Essa troca energética, ela sempre acontece o tempo todo, entre encarnados e entre encarnado e desencarnado também. Porque por aqui no mundo real existem pessoas boas e más. E o simples ato de você andar na rua pode acontecer de você encontrar alguma delas. No plano astral é a mesma coisa. Você pode até encontrar com espíritos do umbral, mas eles não podem fazer nada mais do que assustá-lo. Lembrando, com o susto, você volta para o corpo na mesma hora. Não se preocupe com isso. Algumas vezes, os umbralinos assumem figuras assustadoras, como de monstros, morcegos, alienígenas, só para assustar. Mas eles não podem fazer nada contra nós. Estando conscientes, ou seja, sair do corpo consciente, sabendo o que está acontecendo, tendo a consciência que você está tendo uma viagem astral, que teu corpo físico está lá repousando, tendo essa projeção consciente,
lúcida, existe uma maior chance de se prevenir da ação desses espíritos, que é o que fazemos todos os dias, naturalmente. Então, se você tem uma boa conexão com os amigos espirituais da luz, do bem, se você é uma pessoa vigilante dos seus pensamentos, para eles estarem sempre bons, positivos, se você nutre sentimentos bons, de alta vibração, não tem perigo nenhum de acontecer de algum espírito assustador chegar até você durante uma projeção astral. A mesma coisa pode acontecer no teu dia a dia, você só vai atrair para você pessoas e energias que estão na mesma vibração que a sua. E se houver qualquer situação de medo, de susto, uma situação assustadora, qualquer coisa estranha que acontece, o cordão de prata sempre puxa o espírito para o corpo físico na mesma hora. Então não precisa haver esse medo de sofrer algum ataque espiritual ou de ficar preso no astral em algum lugar ou de não conseguir voltar para o corpo novamente. E normalmente sempre temos amigos espirituais que nos acompanham durante as projeções astrais. Eu já vivi uma experiência com projeção astral em que eu estava talvez numa colônia astral, em algum lugar assim, e tinha um amigo espiritual por perto. E aí, nesse lugar, tinha um grupo de outros espíritos. E parecia assim que eles estavam alheios à nossa presença por ali, que eles não estavam vendo. E daí eu pensei nisso. E uma das características da projeção é a comunicação por telepatia. Não precisa ser a comunicação verbal. Pelo pensamento é possível se comunicar. Então eu estava pensando nisso, né, que aquelas pessoas parece que não estavam enxergando a gente. E aí o amigo espiritual que estava comigo, ele captou esse pensamento, ele ouviu esse pensamento e me explicou que quem é menos evoluído não consegue ver os que são mais evoluídos. Então tem isso também que pode acontecer, da gente atrair e conviver lá no mundo astral com seres que vão estar na mesma sintonia, na mesma vibração que a nossa. Os que tiverem numa vibração menor, mais baixa, não vão conseguir chegar até nós. E aí os estudiosos sobre o assunto falam que o único risco que pode acontecer durante uma projeção astral é de ficar algum trauma, caso você não esteja preparado o suficiente para vivenciar essa experiência. Algumas pessoas que não têm uma densidade espiritual consistente podem se assustar ao se deparar com algum espírito umbralino, ou até mesmo com algum parente que já faleceu, ou simplesmente com a experiência extraordinária da viagem astral, como o voo ou o encontro com situações muito diferentes da vida física, ou se ver fora do corpo sem saber o que está acontecendo e pensar que morreu, como já aconteceu aí com muitas pessoas, que existem relatos por aí de pessoas que hoje trabalham com projeção, são muito conhecidas nesse meio de projeção astral, que já escreveram até livros contando suas experiências. Eles relatam que a primeira vez que se viram fora do corpo pensavam que tinham morrido porque viram o corpo lá estendido na cama e a mesma hora pensa que morreu mesmo, quando não se tem o conhecimento suficiente sobre esse assunto, quando não se está preparado o suficiente para vivenciar essa experiência. Sabendo tudo isso que acontece, tendo esse conhecimento antecipado, na hora de ter uma experiência dessas, você vai conseguir entender o que está acontecendo, vai conseguir manter a calma, vai saber que está tudo bem, que faz parte do processo e vai poder curtir essa viagem astral de uma maneira mais tranquila. Por isso, a importância de estudar muito sobre o assunto, porque uma hora pode acontecer com você se ainda não aconteceu. E aí é sempre bom saber, entender o processo para conseguir identificar tudo que está acontecendo e se manter calmo. Então, é preciso estar
preparado espiritualmente para ter essas experiências, para se abrir ao novo. E aqui no Diário da Vida você já encontra muitos vídeos que podem lhe ajudar a entender melhor tudo isso. Na playlist sobre os sonhos, tem até vídeo sobre medo de sair do corpo, o que acontece quando estamos dormindo, sobre os sinais da projeção astral. Tem vídeo sobre a projeção astral na semana dos sonhos, que são sonhos de projeção astral. Tem relatos de projeção. Tem vídeo sobre o que acontece com a nossa alma durante o sono, numa visão espírita, explicado por outra perspectiva. Tem 2 vídeos sobre sons intracranianos, que são coisas que também acontecem em processo de projeção astral, e neles está explicado sobre o cordão de prata, como que funciona, como que é feito, como que acontece ali a fabricação do cordão de prata na hora que a alma está saindo do corpo. Tem um vídeo que é sobre 7 tipos de projeção astral, que você pode conferir para saber que existem diferenças de projeções. Tem os objetivos e benefícios da projeção astral em um outro vídeo, além de outros vídeos que falam sobre os sinais da projeção, os sintomas que pode haver nessa hora e como lidar com esse medo de sair do corpo. Procurando você acha. Tá tudo na playlist sobre os sonhos, onde você encontra outros conteúdos que podem lhe interessar também, algumas experiências durante o sono, ouvindo vozes, tendo experiências com visões de vida passada. Tem relato de experiências sobre isso em outros vídeos que você pode encontrar por aqui. E também tem outras playlists aqui no canal que podem lhe interessar sobre outros assuntos interessantes, sobre mediunidade, reencarnação, vida passada, regressão de memória, sobre lugares do mundo, sobre religiões que existem por aí, sobre culturas diferentes. É uma infinidade de tema para todos os gostos. Entre aqui e conheça as playlists que nós temos. Se você não encontrar aquilo que você está buscando, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo para os próximos vídeos. Compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Se inscreve no canal, esteja sempre por aqui conferindo os conteúdos que já temos e aqueles que ainda virão. Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo de hoje, deixa nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão. O seu comentário, ele é sempre muito bem-vindo por aqui, porque é ele que nos ajuda na construção do Diário da Vida, que é um canal feito para você. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje, obrigada pela sua atenção, muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.